Estamos começando mais um podcast, o Ararascast, e hoje aqui com o convidado Vinícius, que passou em segundo lugar em medicina, é nosso conterrâneo aqui de Varjota. Vinícius, muito obrigado pela participação, contar um pouco da sua trajetória até chegar nessa tão sonhada aprovação, né, em medicina. Antes, primeiramente, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em receber e fazer parte desse teu novo projeto. Também te parabenizo por iniciar com esse projeto, de fazer um podcast, de trazer histórias, trazer inspirações para ajudar outras pessoas. Eu, em si, acho um projeto muito bonito e eu te parabenizo muito por isso. E agradeço demais pelo convite. Sinta-se em casa. Aqui eu quero que você fique à vontade, literalmente em casa, para que a gente possa bater um bate-papo saudável, que a gente conte histórias que inspire e que principalmente o que o público espera, né? Que é como foi esse seu caminho para ter a aprovação. Vinícius, me diga uma coisa. A sua infância, nós estamos falando aqui de estudos, né? Sim. A sua infância, né? O ensino fundamental até a transição ali, o ensino médio. Como foi essa sua carreira inicial de estudos? Pronto. Minha carreira se iniciou de estudos baseado no fundamental. Sempre estudei nas escolas daqui de Varjota. Sempre tive o incentivo da minha família, principalmente nas escolas. No meu jardim de infância, eu fiz na escola da Tia Cleide, com o senhor da Taíde, daqui. E o meu ensino fundamental eu fiz na Dona Raimundinha, que é a Antônio Lorena, que a gente conhece. E eu acho que essa foi uma das partes que foi essencial para mim, que foi vir desde a base do meu fundamental com educação de qualidade, sempre tendo um bom direcionamento e voltado para saber que os estudos são o caminho que podem me levar para um futuro promissor. Então, essa base, tanto do fundamental, eu creio que foi essencial para isso. Ótimo. Aí você é aluno de escola pública? Sim, meu ensino médio completo, eu fiz também aqui em Varjota, que foi na escola do Liceu. Então, o seu ensino médio você fez aqui na escola do Liceu, né? Sim, fiz na escola estadual aqui do nosso município, que tem trazido bastante resultado. Eu costumo dizer isso, principalmente para aquelas pessoas que realmente querem, né? Que tem aquela gana, como diz o Cristiano Ronaldo, tem que ter a fome, né? Tem que ter, cara. Se não tiver... Vinícius, e como foi sua trajetória? Como foi que você decidiu fazer medicina? Você sempre quis medicina ou não? Uma coisa ou outra até se estabilizar? Cara, eu acho que foi algo bastante peculiar, porque desde o início eu não tinha essa mentalidade da medicina. Eu despertei esse interesse por volta de 2 anos atrás. Contando um pouco do início dessa trajetória, inicialmente eu vi pelas carreiras militares. Eu passei 2 anos, ainda vou contar um pouquinho dessa trajetória, de como eu decidi que eu queria os concursos militares, e eu passei 2 anos estudando especificamente para SpaceX, que é a Escola de Cadetes do Exército da AMAN, das Agulhas Negras. Eu queria ir para o Exército, fazer engenharia, entendeu? Então eu tinha esse desejo inicial de fazer algo que fosse promissor, aquela coisa do nacionalismo, acho que todo homem acompanha esse desejo de querer ir para o Exército, querer ficar fardado, aquela questão do armamento, segurança, de servir o país. Então, dessa época, que foi um período um pouquinho pós-pandemia, se iniciou muitas propagandas divulgando o serviço do militar, aquela coisa bem enaltecida, mostrando o futuro que também era promissor de a gente estar estudando, passar 5 anos e receber um salário para poder fazer a formação do Exército Militar. Você também tem uma experiência na área militar, do policial do raio. Tu sabe que tem essa questão, aquela questão motivacional, aquela coisa pessoal de ter aquele gosto. Porém, aconteceu coisas na minha vida que eu mudei esse pensamento, que foi uma virada de chave que eu creio que foi essencial para essa questão de eu ter mudado para a medicina. Entendi. Então, assim, no ensino médio, segundo, terceiro ano, você colocou na cabeça que você queria a carreira militar.
principalmente na AMAN, né? Nas agulhas negras, que você ia seguir uma carreira voltada para engenharia, era isso? Pronto. Terceiro ano do ensino médio? Outro fato, que eu, como já me perguntou na minha infância, eu não era aquele cara que já tinha aquele sonho pré-determinado. Como muita gente, a gente vê que a pessoa, desde pequeno, já fala, eu quero ser médico, eu quero ser tal coisa, quero ser astronauta, aquela coisinha de criança. Eu, particularmente, eu nunca tive isso, de saber desde pequeno do que eu realmente queria para aquilo, entendeu? Eu sempre fui um aluno dedicado, eu valorizava o ensino que meus pais faziam para mim, entendeu? Até porque a gente vem de uma origem simples, eu sou filho de um mecânico, e de uma professora, então eu via a dificuldade que era de pagar uma boa escola e investir na minha educação, então eu sempre valorizei muito a questão de estudo, das notas. Então, voltando um pouquinho para essa questão do exército, de como que eu saí do meu ensino médio, fiz escola média numa escola pública, eu inicialmente também não queria a parte militar, não tinha esse sonho ainda pré-determinado. Eu tive alguns encantos para algumas profissões, mas no meu ensino médio eu vi a questão da engenharia também. No meu ensino médio, do terceiro ano, eu vou Você gostava de cálculos? Cara, sempre gostei muito de matemática. Embora até, às vezes, do começo não fosse tão bom, entendeu? Mas era só questão de gosto mesmo. Tem gente que gosta mais de natureza, de humanas, entendeu? Eu sempre gostei um pouquinho das exatas, né? Não que eu fosse tão bom nisso, de início. Obviamente, depois eu fui me especializando mais. Cara, voltando. Do meu terceiro ano, eu me criei o encanto pela questão da engenharia também, de construir, de produzir, de fazer edificações. Então, da minha primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu já fiz, saí do meu ensino médio e coloquei minha faculdade para engenharia e acabei passando, também na UFC daqui. Mas, cara, eu acho que, resumindo, eu fui pulando às vezes de galho em galho. Chegou uma época que rapaz, foi até quando eu realmente me despertou esse interesse pro exército. Mas eu não vou fazer engenharia, não. Eu também estou estudando para concurso público, vai sair uns concursos, eu quero estar estudando também, eu não sei se é isso que realmente eu quero, entendeu? Aí conversei com meus pais e também acabei não indo. Decidi, mãe, eu vou passar esse ano que eu saí do ensino médio, saí do terceirão, e vou passar um ano estudando, para mim fazer o Enem de novo, fazer outra prova, fazer um concurso que estava previsto. Dessa época também estava previsto o concurso do INSS. Então, já também me abri um pouquinho os olhos. Já comecei a estudar ali os meses, vendo preparatórios, também estava surgindo muitas propagandas de que também tinha um futuro promissor, a questão do INSS, da Previdência. Então, eu acho que era mais questão de maturidade mesmo. Quando a gente é jovem, a gente tem aquela fome. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar de vida, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar aqui, entre aspas, encostado. Eu quero produzir, eu quero fazer logo algo, entendeu? Então, os concursos públicos permitem isso. Então, eu acho que fez parte da minha trajetória também estudar para concursos. Também. Estudei ainda para um concurso da PM, fora o INSS. Acabei não fazendo nenhum deles também, mas embora tenha estudado, entendeu? E passei esse ano focado nos militares. Larguei de mão os concursos. Eu acho que tudo que eu fiz era voltado a estudo, não tinha algo tão específico, mas eu sempre vi o estudo como um caminho. Não sabia o que é que eu ia fazer na minha vida, mas eu sabia que o estudo ia me levar para onde eu queria, independente do que fosse. Iam me aparecendo oportunidades e eu ia agarrando da medida do possível. Parecia um concurso ali, vou estudar para isso, tal. Aí acabava que demorava muito, o edital não lançava, estava só previsto. Aí eu já também não vou perder esse tempo também, como eu também já venho estudando e não sai o edital, não lança, fica só previsto, fica só naquela promessa. E então eu acabei largando essencialmente os concursos e focando no militar. Falando, pronto, conversei com meus pais, mãe,
eu quero fazer parte do Exército. Estou achando muito bonito, é uma profissão muito digna, muito bonita, defender o país, trabalhar no Exército. Então, chegou um dia que eu conversei com eles, acho que até teve um pouco de receio, que querendo ou não sempre tem, dos pais. Eu acho que é inegável para todo filho, quando a gente vai apresentar uma proposta que requer a gente, entre aspas, sair das asas, ir para longe, fazer dar as caras mesmo para o mundo, ter uma profissão, entre aspas, de risco. Então, de início, assim, ela teve um pouquinho de receio e tal. Ou meu filho, não vá para longe. Nessa época eu ainda não tinha a notícia que ia ter minha irmã. Eu ainda era filho único, até aí. Tanto que, por isso que eu decidi que era uma boa ideia fazer essa questão militar, até porque eu ia receber para eu poder estar fazendo essa preparação, ia estar, depois de me formar e seguir carreira militar, de tenente até coronel. Eu achava muito bonito naquela época, embora tinha a questão da distância e dos riscos. E eu também já ficava meio assim, mas de ir para longe, deixar aqui minha família só, mesmo depois que eu tiver formado, eu não vou poder ter tanto contato, porque a gente vai para as outras unidades, entendeu? Então o contato é pouco e eu ainda fui com receio, mas mesmo assim continuei estudando, seguindo todo esse ano, me preparando para os militares, cara. Então chegou o momento que eu decidi que também não ia dar mais certo para mim. Eu acho que a virada de chave para minha vida foi que a gente recebeu a notícia que minha mãe estava grávida e eu ia ter uma irmã. Isso foi um baque muito grande para mim. Já comecei a ficar bem receoso com essa questão de ir para longe do Exército, deixar minha irmã, meus pais, minha família, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente que é homem tem essa vontade de puxar essa responsabilidade de também não ir para longe. De ajudar, né? De ajudar. Eu vou ter minha irmãzinha, como assim? Tipo, ela vai nascer, eu não vou poder ter contato, não poder ver, entendeu? Tá ali brincando, ver os primeiros anos de vida, entendeu? Então, eu pensei nisso. Nisso você estudou quantos anos preparando focado para a área militar, para a AMA? Para a área militar, para a AMA, eu passei entre 1 ano e meio a 2 anos. Focado naquele estilo de prova, né? Focado naquele uma estilo prova de mais prova. objetiva, mais de cálculos, mais de fórmulas, mais que você sabe ou não sabe, diferente das provas do Enem, né? Sim. Isso é uma prova voltada mais para multidisciplinaridade, conceitos mais subjetivos, tá ali dentro da questão. E como era a sua rotina de estudo, voltada para o que você queria, que esse foi 1 ano e meio de preparação para a AMA. Você já trabalhava nessa época ou só estudava? Como era seu dia a dia? Pronto. Eu acho que teve várias etapas nessa trajetória. Durante o período do Exército, que eu estava me preparando para poder fazer essas provas, eu ajudava meu pai na oficina, e posteriormente, na metade do ano, eu já comecei a trabalhar em uma loja de roupa aqui da cidade. Pode falar o nome? Pode. Pronto, na Cláudia Variedades. Agradeço muito pela oportunidade. Foi o meu primeiro emprego oficial de lidar, aí onde eu aprendi a lidar com gente, tive contato primeiro com vendas, de ter uma comunicação, de estar ali. A Cláudia Variedades, já desfilei para a Cláudia Variedades. Foi mesmo, cara. Cláudia Variedades é uma loja, cara é modelo. Uma loja muito renomada aqui no nosso município, Sim, uma sim. mulher muito dedicada no trabalho que ela faz, que é de roupas. Então você trabalhava lá nesse período e estudava. E como era a sua rotina de estudo? Como foi que você montou o seu cronograma? Pronto. Voltando para essa questão do meu cronograma. Eu acho que, para me falar desse cronograma, eu também tenho que falar um pouco dos erros que eu cometia. Eu acho que quando a gente começa a estudar, é natural de toda pessoa que vai prestar alguma coisa assim, cara, eu só vou estudar, mano. Eu começava a estudar, obviamente acordava muito cedo, tinha aquela empolgação e também o erro de estudar demais, estudava muito. Eu só chegava, acordava assim, por volta de 5 horas da manhã e eu começava, estudava via videoaula de horas, depois fazia anotação, ia fazendo exercício na semana. E durante esse período eu trabalhei em meio turno. Durante o dia eu trabalhava na Cláudia, trabalhava na loja de roupas, e de tarde eu estudava. E era alternado. No dia que eu trabalhava de tarde na loja, eu estudava de manhã e de noite, quando
Eu trabalhava de manhã e estudava de tarde. Isso era, não posso dizer que era uma rotina muito fixa. Era, quando desse tempo, eu tirava o tempo para me poder estudar, estudava nos finais de semana, sábado, domingo. Então, durante esse período, eu ainda não tinha um direcionamento, uma maturidade de questão de estudos, de saber como me organizar, como me planejar, como ter uma rotina bem estabelecida e quais matérias. Acho que faltava muito essa maturidade. Então, eu simplesmente assinei um curso, conversei com meus pais nessa época, pedi para eles poderem me iniciar com um curso para poder estudar, e disso eu só ia estudando, vendo as aulas, ia fazendo exercícios, aquela coisa básica, mas nada de muito extraordinário, cometendo vários erros, só estudava mesmo. E eu acho que durante esse período, acho que uma coisa muito particular foi que eu esqueci um pouco a questão da vida social, que foi um dos grandes erros que eu cometi durante esse início da minha trajetória. Era eu tinha essa visão, que eu tenho que estudar, eu tenho que mudar de vida a partir dos meus estudos. Então, eu tenho que me dedicar totalmente a isso. Só porque, em partes, isso está correto. Mas existem outras coisas que são fundamentais, que hoje, com um pouco mais de maturidade, a gente sabe que o descanso, tu ter um lazer com a tua família, tu saber organizar certas partes da tua rotina, tirar um tempo de lazer para poder sair com a família, se tiver um namorado, sair com a namorada, sair com os amigos, praticar um esporte, academia. Então, durante esses meus primeiros anos de preparação para a SpaceX, eu não tinha tanto direcionamento, então só estudava. Me isolava, estudava o dia inteiro, não saía de casa. Então, tirar um momento para a família, para os amigos, para a namorada, se no caso tiver namorada ou namorado, não torna o estudo menos eficiente. Pelo contrário, torna mais eficiente você saber tirar horas de lazer dentro da rotina de estudo. É isso que a sua experiência ali... Sim, hoje em dia, com um pouco de maturidade na questão de estudos que eu tenho, eu acho que, como tu falou, acho tão essencial quanto o estudo em si, tu saber separar ele do teu descanso. Até porque a gente é humano, embora seja até um pouco ambíguo de falar, a gente é gente também, a gente precisa ter um momento de descanso, o nosso cérebro precisa descansar para poder formular as ideias, entendeu? Outra coisa relacionada a isso é a questão do sono também. É muito importante o descanso de dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, que era outra coisa que eu também cometia. Eu iniciava os estudos muito cedo, já era direto na tela do computador, ali em materiais. Então, estudava o dia inteiro, de manhã, tarde e de noite. Ia parar por volta, às vezes, pegava 2 horas da manhã, por volta dessa madrugada. Então, isso no decorrer do tempo fica muito desgastante. Fica muito sobrecarregado, embora a gente vá ali, forçando. E eu creio que isso foi bastante prejudicial, principalmente na questão psicológica, e afetou bastante o rendimento. Porque quando a gente está começando, a gente não tem essa perspectiva de que a gente precisa disso, tanto quanto o estudo. Porque a gente tem um limite diário de absorção de conteúdo. O nosso cérebro ele trabalha de uma forma muito peculiar, que recebendo informações, mas ele também precisa assimilar. Ele precisa de um tempo, tanto no sono, tanto em momentos de lazer, para poder fazer essa diferenciação, de separar os conhecimentos que você vai precisar, armazenar e estabelecer uma relação entre eles. Então, se você está ali sempre cansado, está sempre estudando direto, não tira esses momentos, o teu cérebro, bem informal, bate o motor. Chega uma hora que tu começa a se sentir mais ansioso, começa a perder um pouco de contato com as pessoas, com a sociedade, até questão de comunicativa também. Nessa época não saía tanto, não tinha tanto contato com as pessoas, era direto trancado no quarto. Então, eu acho que isso foi uma parte bem difícil desse início, desses primeiros anos iniciais de estudos. Você chegou a fazer a prova da AMA? Pronto. Outra questão que é até sensível foi que eu cheguei a não fazer a prova.
Embora eu tivesse passado 1 ano e pouco me preparando para ela, me dedicando, porém, quando chegou na reta final, que é por volta ali do final do ano, entendeu? E ali por volta de outubro, eu comecei a ler o edital especificamente, minuciosamente, que eu acho que eu deveria ter feito isso antes, desde o início da preparação, mas, como disse, foi uma questão mesmo de falta de conhecimento, de pouca maturidade no início, que era, em concursos militares, a gente, além da prova teórica, a gente tem a prova de aptidão física, sabe muito bem que é o TAF, né? Então, a gente tem que se preparar, além da prova prática, escrita, a gente tem que fazer uma prova física, tem que mostrar uma boa condição para poder prestar o concurso. E fora esses, ainda tem o exame de saúde. Então, nesse exame de saúde, eu não dei tanta atenção que eu deveria. A questão, estava estudando para a teoria, estava ali dentro, em casa mesmo eu fazia exercício, me preparava, no meu curso também tinha, de fazer barra, fazer flexão, entendeu? Mas não li especificamente a questão da saúde. Então, eu estava vendo, eu fui fazer os exames e eu descobri que eu tinha perda auditiva. Uma perda auditiva entre média a grave no ouvido direito, que era inferior aos limites estabelecidos no edital. E que, se eu não me engano, era por volta de 40 decibéis. Então, eu tinha uma perda auditiva inferior a isso. Então, eu acabei ficando bastante desmotivado, bem dizer assim, a gente perde o chão. Porque como assim? Eu passei, cara, vários tempos da minha vida, passei anos, bem dizer, 1 ano me preparando e no final, como assim? Eu descobri se eu não vou poder prestar. Mesmo que eu faça, mesmo que eu seja aprovado, eu não vou poder fazer. Aí juntou essa questão da questão da deficiência auditiva, né? E a notícia, que foi nessa mesma época que eu ia ter minha irmã. Aí foi decisivo. Eu não decidi largar de mão desses concursos militares e passei ainda um tempinho ali buscando outro sentido. Que aí a gente vai entrar nessa parte da trajetória que eu comecei na medicina. Entendi. Aí é a parte que você decide fazer medicina, né? O que foi que lhe inspirou, o que foi que lhe motivou a ter os olhos agora voltados para a medicina, para o curso de medicina? Pronto. Eu posso dizer que a partir dessa decisão, dessa virada de chave que eu tive na minha vida, após a desistência dos concursos militares, foi quando eu realmente fiz um marco. Aqui eu iniciei o meu trajetório de estudos focado para uma coisa, focado para aquilo. Eu decidi que eu queria estudar para o Enem e vestibulares. Então, eu recebi, eu confesso que eu tenho para mim que foi um chamado. Eu entendo hoje como fosse um chamado ou uma mensagem de Deus para a minha vida. Porque depois que eu saí dessa parte dos militares, eu fiquei sem chão, não vou mentir. A gente fica perdido, a gente não sabe o que é que vai fazer da vida, até porque tu passa muito tempo se preparando para algo e tu chega no final e não vai dar certo. Então, eu fiquei ainda nesse período muito desmotivado. Quase que um luto, né? Foi quase um luto, bem dizer. A gente entra nesse estado de, cara, pô, não vai dar mais, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu creio que tu também tem essa perspectiva de vencer, de conquistar as coisas na vida. Cara, até o imediatismo, quando a gente tá começando, a gente é mais jovem, a gente tem isso, de imediatismo. Cara, eu quero mudar de vida, eu quero fazer alguma coisa, eu quero estudar, eu quero passar, entendeu? E, então, esse imediatismo também traz uma angústia muito grande, principalmente quando tu não tem esse sentido, quando perde. Então, eu acabei ficando bastante triste e eu comecei a frequentar bastante a igreja, os grupos católicos, até aqui de Vajota tem um encontro dos jovens, que é o Maristela. Eu comecei a frequentar mais, recebi convites, até porque em questão de amigos também, cara, Vinícius, poxa, tu tá muito distante, tá triste, não tá saindo, cara, vamos sair, vamos, tal. Aí eu recebi convite para poder ir para esse grupo de jovens da questão da igreja, e lá eu teve um marco muito específico que teve
uma oração ministrada por uma médica. Por uma médica que ela era lá da cidade de Sobral. Ela atuava em várias regiões do Ceará, mas ela estava específica no regional de Sobral. E ela era líder da comunidade católica daquela região. Então, ela foi palestrar para a gente, foi fazer uma adoração do Santíssimo, e todos os jovens foram da comunidade desse grupo. Também fui, embora eu quase não ia para esse encontro, também, mas no final, assim, quando estava perto da hora de se arrumar, cara, um bocado de gente me chamou, eu falei que eu ia, eu vou, pode ser que seja bom. Entendeu? Acabei indo e foi transformador para mim. Ela contou a história dela, eu não lembro qual que era o real nome dela, acho que se eu ver ela um dia, eu ainda vou chegar a agradecer, porque as palavras que ela falou, tocou e, bem dizer, mudou o curso da minha vida, que ela contou a trajetória dela e o motivo que ela tinha decidido a medicina. Ela viu isso, ela contando que quando era mais jovem, ela pediu um sinal para o Senhor. Ela pediu: Pai, eu quero fazer alguma coisa da minha vida que não seja só para mim. Eu quero, assim como você, servir. Eu quero servir aos outros. Eu quero fazer algo que seja produtivo para a sociedade, onde que eu possa ajudar outras pessoas. Então, ela foi contando a trajetória de médica dela, foi falando como que era a atuação e como que era a relação da medicina com os princípios de Deus, os princípios da Igreja Católica e onde ela se encontrou, como que a vida dela melhorou a partir desse direcionamento da medicina. Outra coisa também, que dessa época foi o finalzinho da pandemia. A gente saiu de um período avassalador, milhões de pessoas morreram. Eu acho que não consegue imaginar e nem mensurar o tanto de dor que as pessoas sofreram, que as famílias perderam muitos familiares, muitas pessoas, e começou a se divulgar bastante o trabalho do médico, por conta principalmente dessa atuação na linha de frente do Covid. Profissionais da saúde, né, como um todo. Como um todo. Aí a gente percebe a forma que Deus trabalha nas nossas vidas, né? E como Ele trabalhou na sua vida. Você vê engenharia, aí depois concurso das áreas militar, aí você descobre algo que poderia lhe impossibilitar de assumir o concurso, a faculdade. E aí, através de um momento de oração, de adoração, uma pessoa que você não lembra o nome em si, mas com certeza foi usada por Deus para despertar em você o propósito de Deus na sua vida. E você foi contemplado, né, com esse propósito, com essa abnegação que você teve, determinação. Pode continuar. Pronto. Tu tocou num detalhe muito interessante, que é como às vezes Deus trabalha na nossa vida. Nunca tinha ouvido falar dessa médica. Eu outras vezes não cheguei a ver ela depois da minha vida, mas esse simples fato de ela palestrar, falar e Deus tocar e utilizar ela como um meio para poder trabalhar na vida de outras pessoas, não só da minha, eu tenho certeza de todos os jovens que estavam naquela reunião foram tocados por essas palavras, e isso foi crucial para a mudança de vida. Então, a partir desse momento que eu recebi esse chamado, esse gatilho que deu na minha mente, cara, essa profissão é muito bonita, é muito lindo essa questão de ser um médico. Não só por questões de status, do financeiro, mas a questão, não filosófica, mas a questão de servir, né? Ajudar o próximo. De servir, a questão humana que está atrás disso, que é o que eu acho que falta muito também, essa humanidade, de saber lidar com as pessoas, de ajudar. Então, nesse período que foi o fim da pandemia, a gente não sabia nem como é que ia estar vivo ainda, estava agradecendo de estar vivo, sendo bem sincero, que foi depois que saiu esse primeiro ano do terceirão, começou a pandemia, e a gente, cara, hoje em dia a gente vê atrás, a gente nem acredita que a gente está vivo hoje. Só o fato de a gente ter passado por isso, estar aqui hoje em dia, é algo muito belo, tendo em vista dessa pandemia que a gente passou. Então, esse marco, essas duas coisas que foram
esse protagonismo dos profissionais da área da saúde, depois dessa época da pandemia, essa palestra que foi como se estivesse tocando meu coração, onde me apresentou a medicina, que outros amigos meus, desde pequeno, já tinham essa questão, eu quero ser médico. Desde pequeno já tinha esse direcionamento, vou ser médico, até por incentivo familiar. Eu não tinha esse final, como eu já te falei, de ter um destino certamente para aquilo. Foi algo que me despertou, algo que eu tive uma virada de chave para poder decidir que eu quero aquilo. Então, depois que eu saí dessa adoração, eu cheguei em casa. Eu me lembro até como fosse hoje. Eu cheguei até meio que choroso em casa, conversei com minha mãe. Meu pai tinha saído, tinha ido jogar. Eu peguei, comecei a sentar com ela. Mãe, você sabe que eu não fui fazer essa prova, não vai dar mais certo essa questão do exército, entendeu? Ela até ficou um pouco aliviada, porque também eu ia para longe, entendeu? E também ia nascer a minha irmã. Mãe, vai ter minha irmã, eu vou ter que ficar perto de vocês. E eu cheguei dessa palestra e falei que eu achei muito bonito, mãe, a profissão dela. Ela estava contando como que era a vivência dela nos hospitais, as pessoas que ela ajudou, como que isso foi de engrandecimento espiritual para ela, de servir, de ajudar na saúde a quem precisa. Então, mãe, eu me abri os olhos, eu gostei bastante, mãe. Sério. Eu tô cogitando fazer isso. Mãe. Aí, óbvio que foi uma felicidade, tanto por ela via como é que eu tava, via que eu tava meio triste por conta de ter perdido aquele incentivo de... E ela viu que voltou o brilho no seu olhos. Voltou, exatamente. Voltou um brilho, voltou um destino, um direcionamento para o que eu queria. Mãe, eu falei, eu vou estudar mais um ano, eu tô trabalhando, vou estudar mais um ano, vai também sair o concurso daqui de Vajota, vou fazer para ver se eu consigo um emprego melhor, para ficar mais flexível, e vou passar esse ano estudando para medicina, mãe. Não custa nada tentar, mãe. Não custa nada. É algo que eu gostei, é algo que me abriu os olhos e que eu vou estudar para fazer dar certo. Pronto, aí foi aí onde despertou, onde foi que Deus tocou no seu coração e acendeu aquela luzinha. E aí você foi começar uma nova preparação, né? Porque você estava estudando focado no vestibular tradicional e aí você agora ia estudar para o Enem, praticamente, né? E outros cursos que a medicina disponibiliza, inclusive foi o que você passou na UES. Sim. Então você foi começar uma nova preparação, né? Aí como foi que você fez? Você decidiu, já tinha seu quartozinho organizado, seu local de estudo? Outra coisa interessante. Sim. Aí como foi que o andamento desse processo? Cara, o marco inicial que eu peguei e disse, eu vou começar uma nova trajetória, vou estudar para medicina. Eu vi que eu não poderia estudar, fazer as mesmas coisas que eu fazia, cometer os mesmos erros que eu cometi durante essa minha outra experiência. Então, eu falei que, primeiro, que eu não iria só começar a estudar para isso. Parece até ambíguo também, meio paradoxal. Eu vou ter que aprender a estudar. Eu vou ter que estudar como que eu estudo. Então, eu passei boa parte do meu direcionamento estudando, lendo materiais, vendo vídeos, de realmente aprender o que é que eu devo e não devo fazer durante uma preparação dos meus estudos. Como que eu tenho que organizar as minhas matérias, como que eu vou fazer um planejamento, fazer um cronograma. Então, dessa época, eu tive que começar praticamente do zero. Até porque o plano que eu tinha assinado para os militares era só de um ano. Então, se encerrou. Então, eu tive que começar do zero. E, então, teve esse trabalho de saber que eu tinha que fazer uma organização, tinha que ter um planejamento, tanto semanal quanto mensal, com metas, e, obviamente, o diário que a gente ia fazendo na semana. Então, eu tirava um dia, que era o domingo, todo domingo, tinha que ser de lei. Eu tinha que organizar a minha semana, mesmo que, obviamente, sempre acontecem imprevistos. Mas o fato de tu se organizar e ter um dia específico para tu ter um panorama geral das coisas que tu precisa fazer, das coisas que tu já fez
e o que você tem que melhorar e o que é que tem que ajustar de acordo com a tua semana, porque a gente concilia trabalho, concilia outros compromissos familiares, o descanso também. Então, eu tinha dias específicos para fazer esse tipo de coisa. Então, durante esse meu... Então, o planejamento foi fundamental nessa sua nova etapa. Planejamento. Sim. Como eu te disse, eu tinha que aprender a estudar, porque eu não queria cometer os mesmos erros que eu estava fazendo. Até porque eu já te disse que tinha essa questão psicológica e me afetou bastante, entendeu? Então, não vou fazer isso. Eu vou me organizar. Eu tive esse pensamento de que eu posso tanto estudar, eu posso e devo tanto estudar quanto tirar tempo de descanso, tempo de lazer, para poder voltar para o mundo, abaixar um pouquinho a bola dos estudos. Então, ter essa organização foi fundamental. Então, eu passei uma boa parte desses estudos, fora a base curricularzinha normal, me organizando, entendeu? Para poder realmente estudar e fazer aquilo direitinho. Então, eu creio que isso foi um diferencial e o que virou essa chave para poder ampliar, eu ter um pouco mais de maturidade nos estudos. Cara. Quando você estava focado, que já sabia que queria medicina, você fez seu plano e você disse, meu plano vai ser esse. E eu vou chegar lá e vou alcançar esse plano. Em algum momento, você duvidou que você não alcançaria a medicina ou não? Você tinha na cabeça que você conseguia e pronto? Cara, aí também é uma questão sensível, que não tem como eu vir aqui e mentir e falar que não teve dias que eu fiquei cansado, não teve dias que teve vontade de eu largar tudo, não quero nem ver caderno na minha frente. Tem dia que a gente chega assim, a gente tá cansado, tem dia que a gente desacredita realmente da gente, é natural, às vezes falta motivação, por conta de ser uma coisa muito extensa, porque a gente passa um ano se preparando para ter a oportunidade em um dia, para poder fazer uma prova. Então, durante todo esse tempo de que não é o dia da prova, é tudo processo. São altos e baixos, são linhas tortas, são caminhos estreitos que a gente passa. Então, muito mais dos dias bons, tem muitos dias ruins e dias desmotivados. E eu acho que uma coisa muito interessante é que, vamos supor que de 100 dias que eu tenho estudado, uns 95 foi ali, foi forçado, foi ali, desmotivado, foi com problema, porque também a gente tem trabalho, tem família, 95% desses dias foram todos ali, na persistência, garra, né? Na garra, sem vontade nenhuma. E eu acho que isso é muito essencial, porque muitas pessoas, e a gente mesmo, espera fazer as coisas quando a gente só está motivado. Quando a gente dá um pico de motivação, poxa, caramba, eu vou fazer isso daqui e tal, começa ali, inicia bem animado, aí depois ali abaixa um pouquinho o brilho. Mas a preparação para vestibulares, para provas, e acho que para a vida inteira, é muito mais sobre o processo de ser determinado, de ser persistente. De mesmo nos dias difíceis, no dia que tu tá cansado, no dia que teve problema, você tirar nem que seja um pouco desse tempo para poder estudar. Para o teu cérebro entender que aquilo é tão importante quanto qualquer outra coisa da tua vida. Até porque isso vai definir teu futuro. Mas, obviamente, também tinha a estratégia que eu utilizava para esses dias. Esses dias que eu estava cansado, que eu não queria estudar, o que é que eu fazia? Eu tinha um caderninho de objetivos, que durante esse estudo de como aprender a estudar, eu vi essa estratégia, que é de você colocar e trabalhar com metas. Eu tinha um caderninho de objetivos e dentro dele eu tinha frases que eu deveria ler quando eu estivesse desmotivado. Além disso, dessas frases, tinha coisa manual que eu escrevi. Assim que eu comecei, eu decidi, eu vou começar a estudar para medicina, eu vou fazer vestibulares. Eu fiz esse caderno e escrevi o porquê que eu queria aquilo. Como se fosse até um diário, como se fosse uma página de diário. Conversando mesmo, sozinho, mas escrevendo. Que o motivo que eu estava fazendo aquilo era tal,
porque eu queria fazer tal coisa, eu queria mudar de vida. Eu estava fazendo isso dali não só por mim, mas pela minha família, pela minha irmã que ia nascer, até porque quando eu tivesse me formado, ela ia estar entrando no seu período fundamental de estudo, também ia estar crescendo. Eu queria proporcionar uma vida melhor, tanto para meus pais, tanto para ela. Eu queria virar a vida da minha família. Então, eu escrevi tudo isso nesse caderno. Toda vez que eu me sentia motivado, eu sempre deixava ali ele no cantinho e eu lia ele e outras frases. A frase que eu acho que mais me marcou, eu até posso procurar aqui, que eu tenho uma foto, que quando a gente vai fazer a prova do Enem, a gente precisa anexar a nossa foto lá de perfil do INEP. E nessa foto aparece uma frase que eu tinha no guarda-roupa do meu quarto. Eu fiz questão de colocar com caneta permanente, para eu poder, toda vez que eu falava que não ia dar certo, eu lesse dali. E a frase me percorreu durante toda a minha vida e até hoje, que é: a esperança de uma nova história nasce da perseverança do justo, pois Javé está com ele. Filho, depois disso, dessa frase, quando tu sente o peso disso, o peso que, se você for perseverante, se você for dedicado a alguma coisa, não tem como dar errado. Não tem como. A gente fica desmotivado, mas a gente sempre tem que ter aquela garra, aquela coisa de que eu estou fazendo isso daqui, e se eu estou fazendo, se eu recebi essa missão, essa permissão de Deus, é porque eu sou capaz. E tudo aquilo que eu vou passar, problemas, são só processo. Então eu tenho que ser perseverante, independente, porque eu vou alcançar aquilo. E graças a Deus chegou. Graças a Deus chegou. Sim. E aí, em relação à sua rotina de estudos, de segunda a segunda, nesse período mais focado para o Enem, que você estava com a preparação mais otimizada para fazer para medicina, como era a sua rotina de estudo? Você, nesse período, você trabalhava, estudava, conciliava ali, ou tirou um período mais só para estudar? Como é que você fazia seus horários? Você esticava à noite ou não? Dava preferência de dormir mais cedo? Interessante. Pronto, Anderson. Como eu disse, são várias etapas, partes diferentes, não foi algo monótono, eu troquei de emprego, acontece tal coisa, acontece questões familiares e vai mudando a nossa rotina. Mas específico para essa parte da medicina, eu tive dois marcos diferentes, que foi, eu também troquei de emprego e troquei de direcionamento, porque quando a gente troca isso, muda tudo. O tempo que a gente tinha para estudar, que eu tinha, era diferente, entendeu? Foi obviamente melhorando, a gente vai procurando, que, como eu te disse, eu estudava de manhã, estudava de tarde e de noite, então eu me organizava direitinho em cima disso. Às vezes eu queria fazer um extra, trabalhava o dia todo, estudava só de noite, estudava nos domingos, fazia simulados aos domingos, mas eu vou até pegar aqui que eu tenho uma foto desse meu cronograma, aqui ó, só para tu dar uma olhada breve, mas eu vou falar um pouco sobre ele. Esse foi o mais recente, que era o mais recente. Pronto, pode contar para a gente e para nossos telespectadores como é que você fazia esse horário de... Pronto, o mais recente era que eu fui aprovado no concurso público daqui da cidade, como eu tinha te comentado, que eu estava esperando para essa prova sair. Fui aprovado e, graças a Deus, fui abençoado também, passei em primeiro lugar no concurso de vigia, porque eu tinha esse direcionamento. Cara, eu não posso... eu quero fazer medicina, mas eu consigo arcar com os custos, eu consigo me manter em outra cidade, eu consigo pagar pelos materiais e por esse tempo que eu vou estar estudando, sem ter que, digamos assim, pesar no bolso dos meus pais. Nunca quis isso. A gente, como homem, a gente tem essa questão de puxar a responsabilidade, de não querer ali pedir dinheiro, porque querendo ou não, a gente sabe de onde vem, o sempre sube. Então, eu
fiz esse concurso e eu sabia que eu escolhi essa parte. Tinha outras modalidades com salários até melhores, mas eu escolhi o de vigia porque eu queria que essa flexibilidade em que eu pudesse fazer uma faculdade na semana e eu pudesse trabalhar tranquilamente no final, um serviço tranquilo, e que eu poderia obter uma fonte de renda para poder me manter em outra cidade, que é o que eu faço hoje. Dito isso de passagem, a minha trajetória a partir daí. Comecei, fiz o concurso, saí do meu outro emprego, quando eu tive a notícia que eu fui aprovado, passei por volta de 3 meses ali só de boa em casa, obviamente com o dinheiro que eu já tinha juntado do outro trabalho. Vou tirar ali aqui 3 meses, é o tempo que sai o concurso, que vão ser chamados, aí vou aqui só estudar. Nesses 3 meses eu estudei o dia inteiro, manhã, tarde e noite, e como até tu vê aqui, é de lei, toda sexta-feira eu tirar a noite para ter um momento de lazer. Toda sexta-feira de noite, até como um sistema de recompensa. Fiz tudo direitinho na minha semana, sexta-feira eu tenho um tempo só para mim, não quero nada com estudo. Aí começava segunda-feira, segunda-feira você acordava que horas? Segunda-feira, como eu tinha o período inteiro do dia para poder estudar, eu já tive que alinhar a minha estratégia. Eu não poderia mais acordar às 5 da manhã, como igual eu fazia antes, porque eu trabalhava de tarde. Então, se eu acordasse muito tarde, eu não tinha tanto rendimento. Então, o que eu fiz? Eu estipulei 8 horas de sono em média. Então, eu tinha que acordar entre 6h30 às 7, para de 7 horas às 7h30 eu já estar estudando. Tinha dia que eu acordava 6h30, tinha dia que eu acordava 7. E isso ia depender da hora que eu fosse dormir também. Mas eu sempre tentava estipular essas 8 horas de sono. Aí vamos dizer que começa a estudar às 7h30. Uhum. Aí você puxava até que hora no turno da manhã? No turno da manhã, dentro dessa coisa, eu estabelecia também com alimentação. Planejava isso também, para poder, já no domingo, para mim não perder tempo, entendeu? Eu sabia que eu começava às 7h30, então eu ia passar um período ali, 2 horas e meia, 3, estudando direto. Então, às 10 ou às 10h30, eu tirava um tempo ali de meia hora para me poder fazer uma vitamina, me alimentar, para me poder fazer alguma coisa. Se precisasse ir na rua, comprar alguma coisa, eu também tirava esse tempinho. Aí, quando eu chegava, por volta de 11, o almoço lá em casa sempre saía por volta de 1h30, 2 horas, sempre foi um pouco mais tarde. Então, eu pegava, quando eu chegava 11 horas, emendava para fazer alguma coisa que fosse um pouquinho mais leve. Por exemplo, durante o início eu via as aulas, fazia muitas questões, então esse período que eu chegava desse, entre aspas, um tempo de descanso para alimentação e resolver alguma coisinha, eu corrigia as questões. Então, primeiro, via as aulas, fazia resumo, fazia muitas questões. Nesse segundo intervalo de tempo até meu almoço, eu fazia a correção e anotava todos os meus erros. Almoçava e iniciava um período de estudos da parte da tarde, por volta de 2 horas. 2 horas, 2h30. Almoçava ali por volta de 1h30, almoçava, tirava 30 minutinhos ali para descansar o almoço, né, como a gente fala, e começar a estudar. Nesse período eu vi também que era essencial para os meus estudos, tu fazer um exercício físico, então foi aí que eu comecei a jogar, praticar um esporte, jogar vôlei, jogar futsal e praticar academia. Então era de lei. 2h30 começava a estudar, 2 horas, emendava mais 3 horinhas estudando direto. Quando desse 5 horas, 5 e pouco, comia alguma coisa ali, outra vitaminazinha, uma coisa de fruta, ia para academia. Tinha dia que eu ia jogar. Então, esse tempinho de lazer, que também era por volta de 2 horas, das 5 às 7, que também tinha um período da noite, eu já emendava para poder fazer alguma coisa que fosse prazeroso para mim, jogar, entendeu? Malhar. Então, chegava desse turno da noite, emendava com alguma coisa que fosse mais leve. Até porque eu já estava bastante cansado do dia inteiro estudando. Manhã, uma matéria que geralmente eu deixava uma coisa que fosse mais puxada. Matemática, física, uma química. Então, que era onde meu cérebro já tinha
bastante disponibilidade e energia, assim, já tinha acabado de acordar, então estava ali tudo carregado, a bateria, vou estudar o que for mais difícil. Então, eu ia vendo esse sistema de como que eu ia me desgastando. De manhã, uma matéria mais difícil, de tarde, eu emendava uma biologia, que embora não requer tanto o manual, fazer conta, aquela queima de fosfato que a gente chama, então era algo mais teórico. Eu poderia assistir uma aula, era algo mais tranquilo, fazia resumo, fazia uma revisão ativa, uma explicação, que também, se tu quiser mais na frente, a gente entra com esses métodos de estudo que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Então, durante a tarde já era uma coisa que fosse mais tranquila. E de noite era mais tranquilo ainda. Eu pegava aquela matéria, que as matérias que a gente não pode deixar de estudar, eu acho é um erro muito grande. Isso à noite, depois das suas atividades, você voltava para a mesa de estudo, que horas mais ou menos? Entre 7 horas, 7 horas, 7 e meia. 7 horas, era o 7 tempo e meia, que eu já estava no local de estudo. O tempo que eu chegava da academia, comia alguma coisa ali, tomava um banho e já me sentava. Até porque eu estava lá no quarto, digamos, eu não ia fazer outra coisa. Então, chegava e já estudava. Fazia outra coisa mais leve. Com uma matéria que está até eu estou produzindo um e-book com essa estratégia que eu estou te falando, entendeu? Que eu acho que no capítulo 4 eu começo a mostrar esse tipo de estratégia, de quais matérias você deve estudar e por que e como fazer isso. Principalmente dessa questão de tempo e de organização e de nível que cada matéria requer. Então, à noite, como eu já havia passado o dia inteiro vendo matéria difícil, fazendo coisa ali braçal de estudo, então de noite eu tinha que fazer algo que fosse mais tranquilo e que eu não poderia negligenciar. Quais matérias são essas? Filosofia, sociologia, educação física, linguagens que a gente estuda também, atualidades, um pouquinho de geopolítica, que era coisas bem tranquilas. E que às vezes é até prazeroso, né? Que é até prazeroso, que a gente vê uma notícia, questão de geopolítica, tá ali vendo curiosidade de filosofia, a gente estimula o nosso pensamento crítico também, então era algo mais tranquilo. Né? Normalmente você esticava até que horas da noite? Pronto. Já diferente da minha outra trajetória, como eu precisava de um sono bem específico, eu já ia dormir mais cedo. Eu me tentava não passar das 11. Teve dia que eu já passei disso, não tem como dizer que não, mas eu tentava dormir por volta de 10h30 a 11 horas, entendeu? Entendi. Estourando mesmo meia-noite, estourando. Então, vamos fazer aqui um apanhado geral da sua rotina de estudo. Pela manhã, você estudava em média até antes do almoço, umas 4 horas líquida. Depois do almoço, você estudava em média mais umas 3 horas e meia, 4 horas líquida. 3 horas e meia, vamos botar 3 horas e meia. Ia fazer atividade física, uma atividade prazerosa, praticar um esporte. Sim. E à noite estudava mais umas 3 horas e meia. Exatamente. Que se juntasse tudo de um dia da semana, dava em média, vamos botar aqui, 10 horas líquida estudado. Já colocando todas as alimentação, atividade física, prazerosa. Isso você esticava até a quinta-feira nessa rotina. Isso, quando chegava na sexta, como você relatou, sexta-feira à noite você tirava para... Exatamente. Fora tudo isso de estudo. O que eu queria sexta-feira à noite... Sexta-feira à noite era um local para descansar, para sair com a namorada, para fazer alguma atividade de lazer. E aos finais de semana, você tirava o final de semana para curtir, se divertir, como era? Pronto. Como eu te disse, são etapas e a gente vai mudando conforme as coisas vão aparecendo. Quando eu não estava assumindo o concurso, passei esses meses aí sem trabalhar, eu peguei, então no final de semana eu separava. Até porque eu não tem como não estudar no final de semana, eu estudava todo fim de semana, só porque também deveria ser estratégico. Então, nesse período, no domingo, eu tirava o dia para fazer planejamento, até que com uma forma de descanso. O domingo era o meu dia de descanso, entre aspas. Não estudava nada tão pesado, via a parte da manhã, eu fazia uma revisão semanal. Primeiro, antes de fazer o planejamento, eu fazia, colocava numa planilha
e via o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz naquela semana, quais metas eu cumpri daquilo que eu tinha estipulado no outro domingo e o que é que ainda faltava para eu poder distribuir isso na semana. Então, eu primeiro via o que eu fiz e o que não fiz e ia estabelecendo. Fazia uma revisão. A gente tem que ter, no estudos, é essencial ter flashcards, ter um aplicativo que tu possa fazer umas revisões, muito fácil. Então, tirava o domingo de manhã para poder fazer flashcards. Flashcards são pequenas anotações que a gente faz de perguntas e respostas, bem dizer assim, para a gente tentar resumir o máximo possível em tópicos aquele determinado conteúdo. Então, nesse domingo, era uma boa parte da manhã fazendo essa revisãozinha e o planejamento. À tarde eu já tirava um tempo mais livre. Quando eu não conseguia terminar durante a manhã esse planejamento, terminava um pouquinho de tarde, mas no geral a tarde era livre. Tarde também ia para minha namorada, ia para uma beira do rio, que aqui a gente em Vajota tem bastante, saía para fazer alguma coisa, também tirava esse momento mais dedicado ao descanso. De noite, passando esse período da tarde, ia à missa, entendeu? Não todo domingo, a gente confessa que é um trabalho difícil, entendeu? Às vezes a gente acaba não indo como católico, não tem como mentir, entendeu? Embora seja o ideal do católico estar todo domingo na Santa Missa, mas ia aos domingos para a missa. Às vezes tinha algum evento, não vou mentir que a gente ia. E antes de dormir do domingo, eu alinhava o meu cronograma. Eu tinha planejado durante o período da manhã e da tarde do domingo. Então, de noite eu dava só uma revisãozinha do que é que eu ia começar amanhã. Por exemplo, na segunda-feira, eu geralmente já estudava matemática. Porque como eu já tinha passado o domingo, entre aspas, mais descansado, eu já poderia emendar a segunda bem mais focado. Então, eu já, na noite do domingo, quando eu já chegava em casa, preparava e deixava tudo pronto. Eu arrumava minha mesa, limpava ali, ajeitava lá a coisinha da impressora, que se eu tivesse alguma coisa para me imprimir, eu também imprimia nesse período, de noite, para quando eu chegasse de manhã, eu não precisasse perder tempo ainda me organizando, pegando material, para isso daí já ia me comer mais ou menos umas 2 horas não, mais umas meia horinha ali só para me poder começar a estudar, entendeu? Aí, então, eu já tivesse que imprimir alguma coisa, preparar algum material, eu já deixava lá em cima da mesa no domingo à noite, para segunda só começar. Entendi. Então, não tinha essa de final de semana não estudar nada. Todo final de semana estudava, nem que fosse numa rotina mais de organização, rotina um pouco mais leve, mas todos os finais de semana estudava. Tem que ter. Não dispensava um final de semana. A rotina ela tinha que ser mantida, ela tinha, né? E você tinha o sistema de recompensa, né? Sim. Você tinha o sistema, tinha toda a organização. E essa questão do planejamento é muito importante. Por quê? Porque se você deixar para organizar o local de estudo, os materiais de estudo, quando você for iniciar o estudo, você perde mais de 1 hora. Tranquilo. É sério. Sem imprevisto, mas se tiver imprevisto, olha lá se não perder mais, né? Se tiver problema na impressora, coisas do tipo. Então, você manteve essa pegada aproximadamente quanto tempo até o dia da aprovação? Pronto. Esse cronograma, esse estilo, ele ficou até eu assumir o concurso e começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar aos fins de semana, então eu já não tinha tanto esse tempo livre para fazer relacionado aos estudos, até porque eu não ia estar em casa, né? Mas o que é que eu conseguia fazer, mesmo trabalhando no final de semana? Conseguia planejar. Não conseguia fazer revisões, porque estava no trabalho, mas eu conseguia ali planejar, estava no celular ali, conseguia ajeitar, montar na planilha, no Google Agenda. Então, no domingo, eu também fazia só esse planejamento, mas vai ficando mais leve. Então, quando eu comecei a trabalhar aos fins de semana, ficou um pouco mais encurtado. Eu tinha direito só a semana para estudar. Então, eu tinha que alinhar outro dia para me poder tirar esse planejamento para poder deixar algo mais certinho, fora, quando não desse no domingo, né? Então, no geral, não mudou tanto, porque eu tinha ainda a semana para me poder, só que como encurtou um pouco mais, eu tive que alinhar outras questões. Eu diminuí
um pouco a questão de carga horária, diminuir bastante algumas matérias. Comecei a focar mais no que realmente eu tinha dificuldade, que era a matemática, a física, a química, entendeu? E matérias que eram muito extensas, por exemplo, biologia, requer muitas horas, muito tempo, porque é uma matéria muito extensa, tem muita nomenclatura, tem muito nome, tem que ser feito um estudo direcional, um estudo diferente. A gente não estuda biologia, assim como a gente estuda matemática, física, história. Ela tem uma peculiaridade muito assim, diferente, que é que a gente vê as aulas, só porque a gente não pode simplesmente ver as aulas em uma aula de biologia. A gente tem que montar um esquema visual, tem que linkar todas aquelas nomenclaturas que a gente aprendeu, a gente tem que ver onde que aquilo se aplica, nessa questão de mundo, da biologia em si, por conta de requer muita decoração, realmente tem que decorar muita coisa, então ela precisa de um estudo direcionado, que uma estratégia que eu utilizava muito para a biologia é o método Feynman, que é tu explicar alguma coisa como se tu estivesse falando com uma criança. Tu tem que tentar... Que é comprovadamente o método mais eficiente para se aprender, é ensinando. É verdade. O método mais eficiente é tu ensinar. Então, tu tentar formular aquilo da maneira mais simples e objetiva, como se estivesse explicando para uma criança ou explicando para outra pessoa, passava horas falando com parede. A mãe até pergunta, menino, tu tá falando com quem, Carlos? Aí eu, não, mãe, eu tô estudando. Aí, era isso, esse método para biologia. Depois de montar esse planejamento de guerra, de executar todas as estratégias, chega aquele momento, né? Aquele momento que é decisivo, que é o momento do dia da prova. Sim. E dos dias que antecedem a prova, porque é fundamental os dias que antecedem a prova, né? Principalmente o penúltimo dia que antecede a prova. Foi. Quando chegou na sexta, na semana de prova, que você sabia que no final de semana você ia fazer a prova, como foi a sua preparação nessa última semana de prova e como foi o dia da prova para você? 2 dias de prova, pronto, né? aí... Como foi os 2 dias de prova? Na UES, ela tem uma particularidade que ela é dividida em 2 etapas. Ela é a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, quando eu fui fazer, eu já tive um empecilho muito grande, e que foi a questão do transporte. Perdi o transporte no primeiro dia, por causa que eu não comprei a passagem com antecedência, eu perdi as vagas da primeira fase. Tive que ir com meu pai foi de moto daqui para Crateús, que era o local que eu faria a prova. Então, são 3 horinhas de viagem e, querendo ou não, a gente fica cansado, entendeu? Então, nessa semana, eu tinha me preparado na questão psicológica, que eu estava fazendo a prova, não estava fazendo nada que tivesse tanto esforço. Eu parei até um pouquinho de jogar, para também, sei lá, por me machucar e fazer a prova. Mas eu acabei que esqueci o essencial, que era comprar passagem, porque eu tinha pedido até para minha mãe comprar. Só porque aí ela acabou que esqueceu também e eu fui comprar em cima hora e não deu mais para comprar. Fui com meu pai de moto, 3 horas de viagem, cheguei lá quase em cima das provas. A prova, lá, os portões abrem 8 para começar a fazer a prova 9. Eu cheguei lá 8h30 em Crateús. Já cheguei lá, já meio apressado nessa questão de fazer a prova. Mas, enfim, consegui fazer a prova, tranquilo, deu certo. Já tinha, como eu disse, vindo de uma preparação muito boa para fazer esse primeiro vestibular. E isso foi da primeira vez que eu fiz. Antes de ser aprovado, eu fiz em 2 vezes. Essa foi a primeira vez que eu fiz. Segunda fase, passei na primeira, fui fazer a segunda. Já fui com um pouco mais de controle, já não me preocupei com essa questão do transporte, já comprei antes, já fui um dia antes, também já peguei o hotel, fiquei lá os 2 dias, foi tudo tranquilo dessa primeira vez que eu fiz. Veio o resultado, não tive o resultado que eu estava esperando, da primeira vez que eu fiz a prova, não tem como eu mexer, acontece,
Eu acho que a questão de preparação, às vezes teve erros que a gente comete, que eu falei assim essa questão de organização, de coisa, mas é impossível eu te falar que não teve empecilhos, não teve dificuldades durante essa semana para mim poder seguir esse cronograma. Acontecia coisa, tinha que resolver algumas coisinhas na rua, vez ou outra, mas eu sempre tentava ajeitar conforme esse cronograma, seguir ele da melhor forma. Então, da primeira vez que eu fiz vestibular, não obtive êxito na aprovação por conta também de alinhamento. Eu tomei muito prejuízo na questão da física, até porque eu também vinha estudando para o Enem. Então, como eu não tinha tanto conhecimento da prova da UES, ainda não tinha feito nenhuma vez, tinha feito alguns simulados, mas ainda não sabia como que eram os padrões, como que a prova funcionava. Então, eu vinha com base nos estudos que eu fazia para o Enem. E eu descobri que tinha a prova da UES e eu fui fazer também. Fiz ela, acabei tomando um pouco de lambada na questão da física e da matemática. E que na UES é algo muito, muito particular. Ela tem um nível de exigência para a física e para a matemática que é, bem dizer, até que elevado. É muito semelhante para os concursos militares. Principalmente quem presta para ITA, IME, todos fazem a UES, justamente por essa questão dessa dificuldade na área das exatas, física, matemática e um pouco da química também. Então, eu acabei não tendo um resultado satisfatório em física, acabei acertando 8 das 20, eu não estava esperando esse resultado, eu cheguei na hora da prova, eu tive uma surpresa, entendeu? Com relação ao nível das questões, não tive desempenho tão bom nessa matéria e em matemática, entendeu? Nas outras, até que biologia e química, eu tive um resultado até que satisfatório. Química eu acertei 17 das 20 e em biologia eu acertei 14. Não foi tão bom, mas foi satisfatório na medida do que eu tinha pensado, que eu não estava me preparando especificamente para a UES. Nessa primeira vez que eu fiz, eu estava focado muito no Enem. Então eu fiz a UES por questão de oportunidade e consequência, viu? Aí já dessa segunda vez que eu fui reprovado, eu pensei, cara, a UES ela acontece 2 vezes no ano. Então eu posso dedicar esses próximos 6 meses, que foram na verdade os anteriores da minha aprovação de agora, que eu resolvi dedicar esses 6 meses para a UES. Então, esses últimos 6 meses eu dediquei para a prova da UES, para um vestibular tradicional. Então, nisso comecei a fazer mais provas. Toda semana eu tirava para fazer um simulado, fazia muita questão da banca, para eu poder entender o nível de cobrança, quais assuntos que eram cobrados, como que eles eram cobrados. Então, um caso particular, por exemplo, da física. A física da UES, ela requer muito o que a gente chama de manipulação algébrica. Ela não é tão teórica, ela não tem aquelas contazinhas com números. A manipulação algébrica, ela vem com conceitos, letra, o que as coisas representam. Então, os resultados todos, bem dizer, são em fórmulas, que são de representativo. Então, fui fazendo um estudo direcional para poder ampliar e melhorar esses pontos fracos. Até nesse cronograma que eu te mostrei, aqui já estava a minha estratégia, que é de destinar... Tá lá com ela que a gente está aqui ainda. Que é destinar mais tempo para as matérias que eu tinha mais dificuldade. Que foi que da primeira vez eu não tinha feito isso. Eu estudava um modelo convencional, estudava todas as matérias na semana, mas não tinha esse direcionamento que eu tenho que focar mais, com peso muito maior naquilo. Então, nesse daqui, eu já estudava 3 vezes na semana física, 3 vezes matemática e 2 vezes biologia e 2 vezes química. Então, eu sempre focava a matemática, eu estudava 3 vezes. Embora na segunda fase, para a medicina, não seja uma das específicas, para fazer a física da segunda fase da UES, tu precisa ter um nível de matemática muito bom. Então, embora não fosse a específica, eu tinha que estudar firmemente a matemática. Então, aí eu comecei a fazer uma preparação destinada a isso, a melhorar na matemática, para mim poder elevar meus acertos em física.
tendo isso em mente, fazendo uma preparação desses 6 meses que foi diferente, com mais maturidade, sabendo que eu queria passar na UES, então eu fiz para esse vestibular com essa questão de ser coisas objetivas, eu foquei em onde realmente eu tinha que focar, onde que ia me valorizar mais. Então, eu acabei tendo um resultado muito satisfatório dessa vez que eu fiz agora, que foi por conseguir a minha aprovação. Da vez posterior que eu fiz, a primeira vez, eu fiquei por volta da classificação 20, na 22ª colocação da classificação geral. E eu tinha que estar dentre os 5, eram só 5 vagas na minha cota, que é a cota social. Eu só tinha 5 vagas e eu acabei ficando lá na 20ª, então a lista não rodou o suficiente, acabei não sendo aprovado. Então, em questão de resultados, como eu fiquei bastante surpreso, fiquei até feliz com eles, numericamente, como eu te disse, biologia acertei 14, física acertei 8, em química acertei 17. Já nessa vez, com este estudo mais direcional, esse estudo específico nos meus pontos fracos, eu elevei a minha física de 8 acertos para 17. Eu mais que dobrei o meu acerto, simplesmente por esse alinhamento de estratégia e de como eu estudei focado naquilo. Então, eu estava esperando que, eu estava fazendo uns cálculos, que eu tivesse que acertar por volta de 15, 14 de física, para dizer, até porque essa é a média que geralmente as pessoas fazem em física na segunda fase, entendeu? Na coisa. Então, tive um desempenho satisfatório. Em biologia também, quase fechei, subi de 14 para 18. Química, eu mantive os 17, então eu fiz 17 em química, 18 em biologia e 17 em física. Essa elevação da nota de física foi o que me destacou, muito grande na concorrência. Fala de novo. Que a minha sorte foi isso. Antes, eu confesso que eu fiquei até com receio, embora eu tivesse tido um resultado bem satisfatório na primeira fase, que eu acho que eu não falei, eu fiquei em primeiro lugar na classificação geral, na primeira fase da minha cota. Então, eu já fui fazer a segunda fase bem mais confiante, já sabendo que aquilo que eu tinha estudado estava funcionando, eu estava no caminho certo. Eu só tinha que manter, eu só tinha que ter um desempenho convencional, manter o meu nível, né? E outra coisa muito particular que eu tive nessa segunda fase foi que eu acabei passando por um pouco de sufoco nessa segunda fase. Eu acho que até eu tinha te falado na conversa anterior. Foi que no dia de ir lá para Crateús fazer a segunda fase, já estava com passagem comprada, tinha que pegar o ônibus 1 hora, por volta de 11 horas, lá na escola que eu estava trabalhando, tem um treino de vôlei, que inclusive até sua filha faz. Eu estava lá nesse dia e eu estava jogando, estava só ajudando, né, o professor que estava dando aula para eles. Eu fui me abaixar só para pegar uma bola, estava lá brincando de vôlei com eles, me abaixei, deu uma travada na coluna. Nossa, cara, tu lembra, né, Júlio? Eu até disse, nossa, eu já comecei a suar frio, comecei a ficar com medo, caramba, eu não acredito não, cara. Como é que aconteceu isso comigo? Daqui, tipo, 1 hora e pouco eu tenho que ir para Crateús, tenho que fazer a prova. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fui no hospital, rapidinho, tomei uma injeção para poder ir conseguir fazer a prova. Eu falei com meus pais, mãe, o que é que eu vou fazer agora? Ela, filho, isso aí é um sinal para ti, não vai não, Caso, não vai fazer essa prova não. A gente sabe que um pai é assim preocupado, né? Ela, rapaz, não vai não, isso aí pode ser um presságio. Eu, não, mas como é que pode? Eu tô com preparação boa, fiquei em primeiro lugar, tem tudo para dar certo. Não. Eu não vou desistir, eu não vou. Eu vou fazer essa prova, nem que eu faça lá anestesiado, eu vou fazer essa prova. Aí, fui no hospital, tomei injeção, comprei remédio e fui pegar o ônibus para me poder fazer. Fui, obviamente, sentindo dor, fiz a prova muito desconfortável, porque as cadeiras também, principalmente quem travou uma coluna ficar ali 4 horas direto numa cadeira dura, que as cadeiras também são
de faculdade são maiores, com as carteiras, então a gente tem que ficar inclinado para cá. Pô, eu faço a prova todinha com dor, mas eu fiz. E eu acho que o que me penalizou bastante foi na redação. Na redação, que eu já tinha um bom desempenho em provas anteriores, tanto Enem, sempre fui 900 mais. Na edição anterior também tinha feito 59,5, que praticamente fechei a prova, que era de 60 na redação. Bom. Então, eu já tinha uma confiança nessa fazer a prova de redação e me penalizou muito, porque na hora de fazer a prova eu já comecei a ficar nervoso, porque eu estava sentindo dor, estava começando a ficar ansioso e me prejudicou um pouco. Eu acabei ficando penalizado um pouco na redação. Quando veio a nota, não foi uma nota que foi ruim, mas não estava dentro dos meus padrões. Eu acabei fazendo 56, que geralmente para medicina, ou tu fecha a redação, ou fica muito perto daquilo. E eu tirei 56. Cara, aí eu já fiquei, cara, não acredito não, eu vou ficar preocupado. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? A minha sorte, não posso dizer tanta sorte, mas digamos assim, foi o resultado de uma preparação, foi que nas provas objetivas eu tive um desempenho muito bem. Eu fui bem em biologia, praticamente fechei química e física, entendeu? Já na física foi o que realmente foi esse meu diferencial, que mesmo eu sendo penalizado com a redação, a minha elevação na física, eu consegui me destacar e ainda me manter dentro das vagas. Mas ainda assim, por causa dessa redação, eu acabei não ficando em primeiro lugar, eu fiquei na classificação geral mesmo, que foi o definitivo da aprovação, e eu passei em segundo. E a diferença foi muito pouquinho, só por causa desses pontinhos da redação. Aí toda essa sua determinação, disciplina e foco, quando saiu o resultado, estava aprovado na UES, segundo lugar em medicina. Cara, foi aquela alegria na família, né? Aquele alívio, aquela carreta de 1000 quilos de cimento saindo de cima, cima da pessoa. Não tem nem como eu te descrever esse sentimento. Foi o dia inteiro de ansiedade, porque a UES, ela fala que vai sair o resultado tal dia, mas ela nunca fala a hora. Pode sair a qualquer momento. Aí eu lembro que eu estava até na tua academia, estava malhando lá, e minha namorada me ligou, Casmin, saiu o resultado. Eu peguei e saí correndo, estava a pé, fui pertinho de casa, saí correndo para poder ver o resultado. Chamei minha mãe estava lá na calçada. Pai, vamos ver o resultado, saiu o resultado e tal. Aí ficou naquela ansiedade toda, já tinha passado o dia, ali na expectativa. E chegou o dia da hora do resultado. Eu gravei, tem um vídeo, eu postei a minha reação, a reação da minha família, que foi um peso. Você posta muitas coisas no seu Instagram, né? Qual o seu arroba lá no Instagram? Olha, o meu arroba é Vinicius_Ribeiro Melo. Então, quem quiser ver aqui a emoção que foi no dia da aprovação, é só lá seguir aqui o nosso amigo Vinícius, que ele gravou tudo, colocou para compartilhar com a gente, né? Então, Vinícius, essa sua história foi uma história muito bonita, de superação. Você teve que se reconstruir. Você repassou para nós, para todos os internautas, que não teve nada fácil. Foi muitos anos de preparação. Demais. Você não saiu da fila dos estudos. Você não abandonou os estudos. Você passou para nós agora, praticamente, um modelo para quem quer seguir uma carreira voltada para os estudos. Porque eu digo que o estudo é uma forma de emancipação mais digna e mais igualitária que tem. Que não quer saber se você é branco, se é preto, se é... Pode ter até alguma desigualdade, porém você vence essa desigualdade mesmo através do estudo. Exatamente. E assim, para jovens, para pessoas que querem um concurso público, ou que querem uma faculdade que deseja tanto seguir carreira, pode ser a medicina, que é uma das faculdades hoje mais concorrida do Brasil, realmente merece ser concorrida, até por todo o know-how de você ser um médico ou uma médica, toda profissionalismo que ele entrega para a sociedade. Mas pode ser qualquer outro curso,
Pode ser área das exatas, pode ser um curso de licenciatura, pode ser um curso de bacharelado, sendo que você vai ter que seguir a receita dos que passaram. Na verdade. E a receita dos que passaram é essa. E é muito semelhante. Que você acabou de passar para nós e que você acabou de minuciosamente passou todos os detalhes. Então a gente espera que a sua história chegue até pessoas que se motivem, se inspirem e vejam. Nós temos aqui um jovem de sucesso, um jovem que abdicou de muitas coisas, entregou muitas horas de estudo, fez um planejamento e conquistou. Meus parabéns. Valeu. Que daqui para frente venha muitas e muitas mais vitórias, que você consiga fazer um curso 100%, que você se identifique cada vez mais e que você consiga atingir a vida de muitas pessoas como é um dos seus objetivos. Verdade. Antes da gente terminar esse podcast, também te agradecer novamente pela oportunidade. Que agradeço a presença. Te parabenizar por esse projeto, que é muito legal, de estar trazendo essa oportunidade para que outros jovens também tenham essa oportunidade de escutar a experiência de outras pessoas que também passam pela mesma dor, passam pelo mesmo processo, que passaram e que chegaram nos resultados. Eu quero ser isso, eu quero sim ser um exemplo, ser uma inspiração para outros jovens, tanto que durante esse meu processo de estudo, eu iniciei postar o meu processo, postar parte do meu dia a dia, os meus materiais, fazer conteúdo para a internet, gravar vídeos, dicas de como estudar, de como facilitar a vida para outras pessoas. Eu ainda estou com esse projeto, embora esteja em estágios iniciais, já estou começando a postar vídeos nas principais redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, e eu pretendo manter isso para ajudar também, assim como o teu podcast tem essa visão de ajudar e ter a experiência para outros jovens ver e adquirir esse conhecimento, eu também ajudar outros e repassar isso. Então, antes de tudo, de finalizar, eu queria deixar uma frase que eu acho que eu preciso que tu complemente ela, que das vezes que a gente conversou, tu passou uma coisa muito interessante, que é: não desista do teu sonho e apenas comece com o que você tem, comece do jeito que você está, com os materiais, seja trabalho, seja com todas as dificuldades, porque todo mundo tem, mas o importante é que você simplesmente comece. O maior empecilho de qualquer projeto que tu vai montar na tua vida é o começo. Depois que você começa, você entrega teus planos a Deus e você tem essa determinação, essa coragem de persistir, de lutar por aquilo, não tem como dar errado. Não tem nada, nem ninguém que vá te limitar nos teus sonhos. Só você pode limitar a tua capacidade e que não deve ser limitada. Você deve batalhar e persistir por tudo aquilo que você acredita. Então, eu queria que tu complementasse com aquele exemplo que tu deu, que a gente segue um caminho, mas se aparecer, por exemplo, um jumento, eu vou me servir em cima do jumento, na nascente, aparecer um cavalo, eu vou no cavalo, a gente vai pulando de galho em galho, vai vendo as dificuldades, vai ali no processo, não tem nada fácil. O processo é justamente tu fazer, independente do que for, e de acordo com as tuas condições no momento. É isso aí, a gente ia conversar que não perder oportunidades, né? Não perder oportunidades, porque Deus lhe coloca num local e você não sabe. Você muitas vezes acha que é ruim, porém aquele local Deus está lhe preparando para você ir para o outro, até chegar. Então, como você tinha falado, né? Se passar aqui um jumentinho e a oportunidade que você tem para levar mais longe é o jumento, pule no jumento. Deixa ele passar, não. Porque o jumento vai chegar lá na frente, vai ter um cavalo. Aí você pula em cima do cavalo, aí você chega mais rápido.
Chegar lá na frente vai ter uma moto, aí você vai em cima da moto. Aí chegar lá na frente você vai ter um carro, aí você vai no carro. E chegar lá na frente vai ter um avião, você vai no avião e assim é Deus preparando tudo. Agora, a partir do momento que você deixa as oportunidades passar, Deus olha pra gente e diz assim... Ele não quer. Não quer. Eu tô ajudando, quer porque assim, eu dei essa oportunidade para ele melhorar. Ele acha que é pouco. É verdade. Então, já que ele não está preparado para receber o pouco, ele também não vai receber o muito. Porque quem não está preparado por pouco, Deus não prepara o muito. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter tirado um tempo para inspirar a gente e para contar a sua história. Aqui é a casa da